Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que alegria podermos nos reunir para continuar estes estudos que Jesus trouxe até nós por meio do Evangelho. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre querido Jesus, Pai amado, nós só temos a lhe agradecer, Mestre, por tantas bênçãos, por tanto amparo, por tanto auxílio em nossas vidas, ó Pai. Pedimos encarecidamente a Ti por todas as famílias que sofrem por questões de saúde, questões financeiras e tantas outras dificuldades advindas deste vírus. Jesus, ampare a todos nós, para que consigamos nos elevar acima da matéria e possamos sentir o aprendizado que vem nos convidado a vivenciar. O aprendizado de revermos aquilo que realmente importa, o aprendizado de nos reaproximarmos dos nossos familiares, para que possamos efetivamente construirmos laços de amor. O aprendizado da humildade, do respeito, da caridade e do estender de amor ao próximo, do servir ao próximo. Da empatia para buscar compreender as dores daqueles que nos cercam. Muito obrigado, Mestre querido Jesus, por tantas bênçãos que temos recebido e principalmente a nossa gratidão por termos a oportunidade de conhecermos essas palavras de luz que Kardec trouxe para nós. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas e em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Nós estamos trabalhando, continuamos a trabalhar o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos agora no item 9. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Nós vamos basear a nossa reflexão de hoje em uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 9 a 15. O apóstolo nos traz o seguinte texto: Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nenhum saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela, e se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Dando sequência, então, ao estudo do capítulo 25, Buscai e achareis, eu gostaria de destacar a
o significado dessa orientação, buscai e achareis. A tradução ao pé da letra ela é muito difícil porque ela nem sempre expressa com muita clareza o que se pretendeu dizer. No nosso português, quando a gente fala busca e ache, dá uma impressão assim de algo assim fortuito, mas muito pelo contrário. Ele traz uma mensagem muito profunda de buscai e achareis. É uma recomendação segura. É o buscar no sentido de estabelecer uma ação, é algo dinâmico. E achareis significa que os objetivos serão atingidos. Então não é mais de forma fortuita, é uma determinação da gente se colocar em ação porque os resultados certamente virão. Os 2 capítulos que antecederam o de hoje, eles falam também ajuda-te e o céu te ajudará. Também é uma recomendação muito sábia. Esse ajudar-te é fazer a tua parte. É a recomendação de Jesus para que nós façamos o que nos é devido e o céu nos ajudará. De que céu se está falando? Está se falando naturalmente da espiritualidade, que ela sabiamente vai esperar que a gente se coloque em atividade, em trabalho. E aí sim, com justiça, a ajuda virá. Caso contrário, não. A segunda recomendação é olhai as aves do céu. É um modelo que Jesus oportunamente apresentou aos apóstolos, mostrando que com naturalidade os pássaros vivem muito bem, de forma graciosa, espontânea, sem se preocuparem demasiadamente com o sustento. Eles não plantam, eles não colhem, eles não se preocupam. E, no entanto, eles têm uma vida que muitos de nós invejamos. E o tema de hoje é uma recomendação muitíssimo importante, amiga da prudência, né? Que é não vos inquieteis ou vos canseis pelo ouro. E vamos ver então o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos reserva para a interpretação dessa recomendação de não vos canseis pelo ouro. O ouro aqui, ele simboliza todas as posses materiais e não simplesmente o ouro. Que sentido tem este ensinamento? Não vos inquieteis pela posse do ouro ou de prata. O Evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, ele já nos orienta a respeito dizendo que essas palavras, elas guardam, na verdade, um sentido moral muito mais profundo do que nós percebemos inicialmente. Jesus, ele quis mostrar-nos que há coisas muito mais importantes na vida, bens que o ladrão não rouba e nem a traça consome, são bens eternos, são os valores espirituais que todos nós conservaremos para sempre. Então é nesse sentido que Jesus nos recomendou. Não nos inquietemos sim pela posse do ouro, porque eles não têm essa importância num contexto mais amplo. Eles são apenas temporariamente necessários, mas os bens verdadeiros e eternos são os relacionados à nossa vida espiritual, o nosso crescimento moral e espiritual. O ouro e tudo que é material são valores transitórios, conforme um dia a gente vai perceber com mais clareza. Não vos inquieteis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda dos seus bolsos. Essa foi a recomendação que Jesus fez aos apóstolos assim que eles saíram para pregar a boa nova. Foi no sentido de evitar que eles se apresentassem para o trabalho ostentando qualquer tipo de posse relacionada ao ouro ou à prata ou qualquer dinheiro.
Não prepareis mala para a viagem, nem 2 roupas, nem calçados, tudo no plural, né? Nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser sustentado. O cuidado de Jesus na explicação para os apóstolos foi no sentido de enxugar a nossa volúpia, né, no consumo de material, de bens de conforto. Não há necessidade, né, pelo menos na época, não havia necessidade de se carregar uma mala, até porque nesses tempos nós não tínhamos nenhum meio de transporte. Então, se alguém montasse uma mala, ele teria um problema. Então, não era necessário também 2 roupas, nem mais de um calçado, nem cajado. Por quê? Essa recomendação ela é muito sábia. Aquele que trabalha merece ser sustentado. De novo, né? Jesus está afirmando aqui que nós temos que ter a fé num Deus justo. E um Deus justo, ele há de sustentar quem trabalha, quem se coloca em atividade. Então, esse termo merece ser sustentado é um merecer no sentido de fazer jus. E nós vamos ser assistidos pela lei divina. Então, quem se coloca em atividade, trabalha de boa fé, certamente ele vai ser sustentado nas suas intenções. Não há necessidade de aflição. Ao entrar em qualquer cidade ou aldeia, Jesus recomendando aos apóstolos, procure saber quem é digno de te hospedar e fique na sua casa até a partida. Esses ensinamentos, eles são úteis até nos dias de hoje, principalmente para nós espíritas, né? Às vezes a gente vai com muita volúpia no sentido de pregar, de ensinar a doutrina, sem considerar para quem nós estamos passando. Então, para que a gente conheça melhor, procure saber quem é digno de te hospedar. E essa dignidade é pelo fato de que as pessoas precisam estar prontas, elas precisam entender para que elas cooperem no processo de aprendizado, porque senão vai ser uma coisa imposta. E Jesus sabiamente recomendou aos apóstolos para que eles se portassem dessa maneira, conhecer a quem eles iriam falar, para verificar se eles eram dignos de hospedá-los e que eles pudessem ficar nas suas casas até a partida. Isso precisaria ser bem resolvido e eles foram alertados para que eles ficassem atentos a isso. E recomendou mais, que entrando na casa, diga que a paz esteja nessa casa, pregando sempre a necessidade do equilíbrio, da serenidade, da paz. Se a casa for digna disso, a sua paz, a paz dos apóstolos, ela virá sobre ela, sobre a família. E se não o for, a sua paz voltará para você. Ou seja, o importante seria que os apóstolos, eles vibrassem a pacificidade. Mesmo que ela não fosse recíproca, ela teria que ser exercitada. Então, se a casa for digna disso, a sua paz virá sobre ela. Se não, a sua paz volta de novo para você, a paz do dever cumprido. Quando alguém não lhe quiser receber, nem escutar, sacudir ao sair dessa casa ou cidade a poeira dos seus pés. Isso nos nossos tempos poderia até significar, sim, alguma contestação, alguma repulsa, mas a explicação é diferente. Então, quando alguém não quiser receber a boa nova, a recomendação que Jesus passou para os apóstolos é que sacudir ao sair dessa casa ou da cidade a poeira dos seus pés. E o que significa? É preciso sacudir o pó da desilusão, o pó do apego,
o pó da ostentação, do cansaço por não ter transmitido a boa nova, aquela frustração. Então, para que a gente não se deixe abater pelos resultados que não vieram da forma pretendida. Quem prega a boa nova tem que estar preparado para isso, porque nem sempre o terreno é fértil, nem sempre as pessoas estão predispostas a nos ouvir. Mesmo na família, mesmo no lar espírita, isso depende do querer, do estar predisposto. E quando isso não acontece, o aconselhamento, então, é que sacudir o pó da desilusão. Ou seja, não se chateie, não desanime, não estava na hora, para que a gente possa se alimentar, né, de esperança, para dar uma sequência, para persistir. Jesus, no dia do juízo, ele recomendou, advertiu, né, que Sodoma e Gomorra que serão tratados com menos rigor do que esta cidade, fazendo um paralelo, né, com o que acontece com as pessoas que não consideram a palavra, a boa nova, os ensinamentos do Evangelho. A destruição será muito mais catastrófica do que ocorreu com Sodoma e Gomorra. Hoje a gente já sabe, através de pesquisa científica, que um meteoro foi que devastou as cidades de Sodoma e Gomorra. Me parece que a localização geográfica delas é sobre o Mar Morto. Mas com isso acaba destruindo também aquele mito, né, de uma vingança de Deus sobre as duas cidades, o que não faria nenhum sentido também. Naquela época, Jesus dirigiu-se com total naturalidade aos seus apóstolos para que, pela primeira vez, pudessem anunciar a boa nova. Era costume patriarcal no Oriente, na época, que quem viajasse nas condições em que os apóstolos o fariam, que eles fossem acolhidos nas casas das pessoas, pois os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, trazendo isso para os nossos tempos, seria necessário realmente se adaptar aos novos costumes. Então, o deslocamento das pessoas era coisa muito rara, haviam poucos viajantes, então foi natural que Jesus recomendasse todos aqueles procedimentos, né, de não prover para viajar, se colocasse a caminho, né, pé na estrada, que o serviço surgiria com toda essa simplicidade. Teríamos que adaptar essas recomendações aos nossos tempos, né, mas não exagerando no apego, no controle material, porque a ajuda sempre virá do alto quando o esforço for manifestado. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer aos seus apóstolos, né, ponde-vos a caminho sem provisões. Seria um contrassenso. Por esses motivos, nós que fazemos alguns eventos, né, no meio espírita, a gente sabe de quantas providências de ordem material a gente tem que tomar. E isso faz todo sentido, os tempos são outros. A par do sentido próprio dessas palavras, guardam um sentido moral muito mais profundo. Proferindo-as, Jesus ensinava a seus discípulos a confiarem na providência. Essa é a verdadeira fé. Quando a gente se coloca de boa fé em trabalho, a ajuda sempre vem do alto. Por isso é que os céus te ajudarão. Era um meio de distinguirem os caridosos dos egoístas, porque eles nas casas, eles percebiam quem abrigava os apóstolos durante a pregação da Boa Nova, quem tinha boa receptividade, quem era caridoso. Por isso ele disse, né, procurai saber quem é digno de vos hospedar. Quem acolher o viajante pobre será digno de suas palavras, porque ele estará pronto
Às vezes a gente força muito, né? No sentido de tentar evangelizar, de forçar com as pessoas, e isso nunca oferece bons resultados. As pessoas, elas se abrem quando elas estão prontas, e como é um processo de aprendizagem, é um processo também interno, ele não vem de fora para dentro. Então a gente vai morrer de falar, se desgastar e ficar frustrado quando a gente não preparar melhor o terreno. Pela caridade deles é que seremos, né, reconhecidos então. O que Jesus indicou quanto aos que não os quisessem receber nem ouvir? Recomendou os apóstolos que os amaldiçoassem? Que se lhes impusessem o uso da violência ou de constrangimento para os converterem? Não. Jesus simplesmente mandou que se fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. Ou seja, ele não está pronto ainda para ouvir a palavra. Então a gente que não se precipite, vamos esperar o momento oportuno, porque a pessoa estando dedicada, receptiva, ele certamente vai entender e aprenderá, e os trabalhos serão frutificados. Caso contrário, a frustração será certa. Hoje mesmo, né, atualmente, o Espiritismo já nos diz isso. Não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. A gente percebe muito no nosso meio de que existe essa recomendação sempre para o verdadeiro espírita. A gente não tem que rotular as pessoas. A fé que eles abraçam é indiferente. Inclusive na nossa literatura, os depoimentos espíritas, eles sempre nos mostram diálogos, mas nunca abordando tema religioso. São espíritos em crescimento. Entendendo uma ou outra doutrina, vão se aproximando da verdade. A doutrina espírita, a gente sabe que ela nos favorece, dada a clareza, a racionalidade, mas as pessoas que não professam essa mesma fé, eles também estão a caminho e a gente deve respeitar por isso. Não condeneis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai-os tranquilos, os que vos respeitem, os que vos repelem. Então, aquelas pessoas que nos repelem, que não abraçam as mesmas fé, os mesmos fundamentos, a gente deixe-os tranquilos, para que chegue o tempo deles entenderem e verdadeiramente aprenderem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência. Hoje, o é pela brandura. Encerrando essa apresentação, agradecemos a oportunidade desse momento de reflexão. Agradecemos aos nossos anjos guardiões, aos mentores do Grupo Espírita Irmão Gabriel e pedimos para que nós possamos vibrar positivamente diante do cenário político e social, para que nós possamos cooperar, fazer a nossa parte nessa transição para um mundo melhor. Nós agradecemos essas oportunidades e de forma extensiva aos nossos amigos e familiares, queremos desejar a todos uma boa semana. Que assim seja.